Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Marcelo Pablito, né? Eu sou, como a Flávia falou, sou trabalhador da manutenção lá da USP. Eu trabalhava no Bandejão antes, acompanhei as lutas aqui, que os companheiros aqui e companheiras aqui da Unicamp também estiveram juntos com as trabalhadoras e com os trabalhadores do Bandejão daqui, né? Com as trabalhadoras terceirizadas, enfim. Várias companheiras e companheiros que estão aqui, eu também tive o orgulho de conhecer, né? Bom, a Maíra e a Flávia são minhas amigas, camaradas de militância, mas eu também conheci várias das companheiras e dos companheiros que estão aqui em batalhas como essas, né? Em defesa da universidade, em defesa da educação pública, em defesa das trabalhadoras terceirizadas, que nós aqui sabemos são humilhadas todos os dias, são tratadas como pessoas invisíveis, né? Dentro da própria universidade, dentro do nosso local de trabalho. E por isso, para mim, é uma alegria poder estar aqui hoje compartilhando essas ideias, poder trocar também, ouvir um pouco o pessoal, as ideias que tenham, e a gente poder fortalecer essa campanha que, como todos os companheiros e as companheiras já colocaram, ela tem uma urgência, tem um sentido de existência maior do que nunca, né? No momento que nós estamos passando no país por essa situação dramática, né? Aqui, enfim, já foram dito, todos os dias a gente abre o jornal, vê na internet, ouve na televisão, uma situação totalmente dramática, gente, que a classe trabalhadora está passando em meio a esse governo de extrema-direita, né? É uma situação onde você vê, enfim, esses dias a gente estava comentando que lá na manutenção, que você, na mesa com as trabalhadoras terceirizadas, você vê o que significa o aumento do preço do combustível, o aumento dos alimentos, etc., em que as pessoas abrem a marmita e tem arroz e feijão, tem cada vez menos carne, cada vez menos direitos, com salários cada vez menores, com uma situação como essa, né? O maior produtor de carne do mundo e as pessoas passando fome, se amontoando na fila do osso, né? A nossa classe, a juventude sem futuro, é isso que significa o bolsonarismo. E num país como o nosso, tem um sentido muito profundo também o que significa o bolsonarismo, gente, para a população negra, para a classe trabalhadora como um todo, para a juventude, para as mulheres, para as LGBTs e para a população negra em particular, porque é um governo que não faz o menor, não tem a menor vergonha de mostrar todo o ódio que tem contra os negros no nosso país. O Brasil, como vocês sabem, é o maior país negro fora da África, um país que teve quase 400 anos de escravidão, e as consequências disso a gente sofre até hoje, nos dias de hoje, né? Ou seja, é um país onde, se as jornadas de trabalho, elas passaram a ser cada vez maiores, inclusive, por conta da reforma trabalhista, ela também, o capitalismo brasileiro, ele se desenvolveu num país onde os negros tinham uma jornada de trabalho de 12 horas de trabalho. É nesse país aqui que esses setores estão implementando a reforma trabalhista. Ou seja, no capitalismo brasileiro, as jornadas de trabalho se apoiam inclusive num histórico, num passado de uma exploração brutal contra o nosso povo. E é a isso também que a serviço disso que o Bolsonaro vem para poder aprofundar ainda mais a exploração contra os negros e permitir com que se chegue nesse patamar, né? Das mulheres negras receberem 60% a menos do que os homens negros, mas também acabarem com qualquer perspectiva de se aposentarem, porque os negros, eles inclusive começam a trabalhar antes, mas trabalham sem carteira assinada, e com a reforma da Previdência significa ainda mais que cada vez menos negros vão se aposentar, inclusive, no nosso país. Então, é a serviço disso que vem um governo de extrema-direita, cujo símbolo, inclusive, de ascensão, pessoal, quando o Bolsonaro foi eleito, eu não sei se vocês lembram, o símbolo da entrada da extrema-direita no governo foi um mestre de capoeira chamado Mestre Moa do Catendê, sendo assassinado a facadas. Esse é o símbolo do que essa extrema-direita quer sinalizar para nós, para a classe trabalhadora, para a juventude, para as mulheres e para o povo negro. Para depois de 4 anos, né, de inúmeras barbaridades, a gente vê simbolicamente também
Primeira vítima da pandemia foi justamente quem? Uma mulher negra, doméstica, vítima da pandemia, mas vítima também dessa extrema-direita, vítima da sede de lucro capitalista, que foi o que permitiu com que uma pandemia como essa levasse mais de 680 mil pessoas no nosso país. Um outro exemplo disso agora, nós acabamos de ver mais uma, não por acaso, uma trabalhadora negra, diarista, jovem inclusive, de 30 e poucos anos, chamada Angélica Rodrigues, que se queimou cozinhando com álcool, cozinhando sardinha com álcool, porque não tinha dinheiro para poder comprar, tem que escolher entre comprar o gás de cozinha ou comprar a comida. Esse é o símbolo do que significa essa extrema-direita de 33 milhões de pessoas passando fome, de trabalho precário, etc. Esse é o símbolo. Mas isso só pode chegar até aqui também, como a Maíra estava falando, gente, por conta, ou seja, o Bolsonaro ele não brotou, né, em Brasília. Ele é o resultado de um processo todo onde, em primeiro lugar, houve um golpe institucional que veio para implementar cada uma desses ataques, cada uma dessas reformas, para poder impor, para poder descarregar nas costas da classe trabalhadora de uma maneira ainda mais forte a crise capitalista, inclusive impondo ataques mais duros do que aqueles que o governo do PT vinha fazendo. Ou seja, nós não chegamos aqui de graça, por acaso, por uma obra do Espírito Santo. Nós chegamos aqui com esses setores que são a base, que apoiam o Bolsonaro, como o agronegócio, por exemplo, se fortalecendo ao longo dos anos do governo do PT. Setores como esses que a gente estava debatendo aqui, das empreiteiras, que lucraram muito, milhões e milhões de reais, financiados pelo BNDES, financiados pelo próprio governo do PT, ao construir as chamadas obras faraônicas, inclusive, né? Os militares, que estão cada vez mais dentro da política, né, enfim, se expressando politicamente durante os anos de governo do Bolsonaro, não entraram também... entraram porque durante vários anos figuras como o general Augusto Heleno e vários outros foram se fortalecendo ao longo dos anos do governo do PT, que inclusive encabeçando uma ocupação vergonhosa para o povo negro aqui no nosso país, que foi a ocupação militar do Haiti. Foi o país que fez a primeira revolução negra vitoriosa da história da humanidade. E que nós, esse país enorme, né, que é o Brasil, com mais da metade da população negra aqui, temos que carregar essa vergonha na nossa história, né, que seja o Brasil a encabeçar o processo de ocupação militar do Haiti, que levou ao estupro das mulheres, enfim, inclusive a serviço, cumprindo um papel ali a serviço do imperialismo norte-americano. Então, nós chegamos a essa situação de superexploração da nossa classe aqui como resultado dessa situação política toda, do golpe institucional, do papel que o PT teve, inclusive fortalecendo instituições como essas, que são instituições abertamente racistas, como é o Judiciário. Não à toa Alexandre de Moraes, que tomou posse, não apenas apoiou o golpe institucional, né, atuou inclusive como parte da operação que levou a manipular as eleições de 2018 e que permitiram inclusive o Bolsonaro chegar ao poder, mas é esse judiciário racista, por exemplo, aquele que reprime todas as nossas greves. Seja a greve dos trabalhadores aqui na Unicamp, seja as várias greves que nós na USP também impulsionamos e tivemos nossos pontos cortados, companheiros demitidos como Brandão, etc. É esse judiciário racista que existe para poder manter os negros de cabeça baixa, ajoelhados, sendo superexplorados aqui no nosso país. E a gente poderia dar inúmeros exemplos de como ao longo de toda a história não se manteria a escravização durante tantos séculos no nosso país, companheiros, nem a superexploração, se não houvesse uma instituição como essa, como o Judiciário, para poder manter as nossas greves reprimidas, para avançar na superexploração, para inclusive legalizar, manter impunes, né, as chacinas policiais que todo dia arrancam a vida da juventude negra no nosso país. Não à toa, Alexandre de Moraes, inclusive, foi um dos membros do Judiciário, que agora, inclusive, acabou de aumentar os seus salários, né, para 46 mil num país onde a população passa fome,
um dos que passou um pano e disse que, na verdade, o que aconteceu numa das maiores chacinas de São Paulo, que foi a chacina de Osasco, o que aconteceu ali foi um excesso, um pouco a mais de repressão que a polícia utilizou contra a população negra. Então, nós estamos fazendo esse chamado de debater essas ideias, a necessidade de enfrentar esse governo de extrema-direita que tem toda essa trajetória, né, contra os negros, contra as mulheres, e as reformas que submeteram a nossa juventude e a classe trabalhadora a um nível extremo, dramático de exploração, companheiros, justamente sem confiar, olhando para a nossa história, olhando para a história da classe trabalhadora e vendo que, na verdade, nós podemos confiar muito mais na história dessa classe que fez um dos maiores... uma grande batalha da classe operária na década de 70 no ABC, que só não pôde ir à frente e levar à frente naqueles momentos, contra a ditadura militar, inclusive, as demandas do povo negro, porque foi impedida, porque foi controlado pelas suas direções sindicais e políticas que naquele momento construíram o PT e depois a CUT. Dito de outra maneira, aquele ascenso operário da década de 70 que tinha rosto nordestino, operário, com muitos negros e várias mulheres, que inclusive aqui em Campinas tiveram lutas importantes que foram parte desse ascenso no final dos anos 70, só não pôde levar à frente cada uma das nossas demandas, como, por exemplo, a demanda pela igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, a demanda pelo fim das chacinas policiais e a repressão às nossas greves, a igualdade para que os negros não fossem mais humilhados todos os dias, como a ditadura fez durante muito tempo aqui no nosso país. Cada uma dessas demandas só não pôde ir à frente porque essas direções elas contiveram a força da nossa classe que poderia ter extrapolado e derrotado a ditadura militar, inclusive de uma maneira revolucionária. Essas demandas não entraram na Constituição de 88, companheiros, companheiras. Por isso, uma Assembleia Constituinte livre e soberana também se faz necessária num momento como esse, porque as principais demandas do povo negro, como a reforma agrária, como a igualdade salarial, o fim da repressão policial, etc., e inclusive o acesso às universidades, né, e acabar com essa humilhação na vida que todos nós sofremos todos os dias, ela não entrou como parte do Pacto Democrático da Constituição de 88, porque justamente era uma Constituição pactuada com os militares que preservou intacto a propriedade e os lucros dos capitalistas. E agora, quando a gente vê essa frente ampla democrática se colocando ali, inclusive, para falar em nome dos trabalhadores, dizendo que os trabalhadores têm que estar de braços dados com os seus exploradores, que os negros têm que estar de braços dados com os seus opressores, nós somos obrigados nesse momento a olhar para a história do nosso país e ver que a história do povo negro não é uma história de conciliação. Não é uma história de conciliação com o judiciário, com as instituições desse regime podre, inclusive, que quer manter a gente de joelhos, que mantém o seu joelho no nosso pescoço todos os dias, para que a gente seja obrigado a engolir a terceirização, a precarização do trabalho. A história do povo negro, inclusive aqui em Campinas, onde no início do século XIX, vocês sabem, aqui estava se tramando uma das insurreições em 1838, que só não pôde ir à frente, porque foi delatada, inclusive, mas onde tinha, inclusive, se o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, companheiros, Campinas foi a última cidade do país inteiro a abolir a escravidão. Pensem no significado e no peso que tem o racismo aqui, e na importância que tem também a gente olhar para 1832 e ver o João Barbeiro e outras lideranças negras, inclusive, né, organizando uma insurreição para poder acabar com a sua opressão. Nós temos uma história no nosso país, onde antes, inclusive, da própria formação da classe trabalhadora, a greve dos ganhadores, a revolta dos malês, etc., foram todas batalhas que o povo negro organizou aqui em Campinas e em todo o país para organizar os seus quilombos contra a ordem instituída. Nós tivemos, inclusive, ao longo da história do povo negro, advogados, inclusive alguns deles que foram negados, humilhados e não puderam estudar na Faculdade de Direito, como Luiz Gama, por exemplo, que ia se utilizar justamente da tribuna como advogado para alforriar mais de 500 negros no nosso país.
sem alimentar nenhum tipo de ilusão de que o sistema judiciário poderia libertar os negros. Pelo contrário, era colocar ali também mais uma trincheira para poder fortalecer a batalha dos quilombos, as insurreições urbanas e as revoltas, as revoluções como a Revolução Haitiana, e por essa via alcançar não apenas a abolição da escravidão, mas seguir lutando pela igualdade, porque ela não veio junto com a abolição. Nós continuamos recebendo os piores salários, estando nos trabalhos mais precários, etc. E aqui foi dito, durante os anos de governo do PT também, se prometia o Estatuto da Igualdade Racial, né, como uma via de que através de uma lei se acabaria com o racismo e com a desigualdade racial. Mas, ao mesmo tempo, o PT justamente vinha fortalecendo todas as instituições, como o judiciário, os militares, o agronegócio, os grandes empresários por trás das empreiteiras que escravizavam os negros. Não à toa, em meio aos anos de governo do PT, explodiu a luta de classe através das greves do PAC, onde eram operários nordestinos, negros, que tiveram que incendiar os galpões de obra porque não aguentavam mais o nível de exploração que, sob esse governo, se impunha contra os negros no nosso país. Para não falar novamente da ocupação militar no Haiti. Então, olhar para essa história, para a história da classe trabalhadora brasileira, gente, para as batalhas que a gente veio travando dentro da universidade, é para mostrar também para essas trabalhadoras terceirizadas que por trás do discurso democrático, né, da Fiesp, do Judiciário e dos reitores da USP e da Unicamp, o que está se desenhando, o que está se desenvolvendo por dentro da universidade é uma instituição que tem um peso político e ideológico enorme na sociedade. Não à toa, esse pacto todo dos empresários, dos banqueiros, das grandes centrais sindicais que foram lá vergonhosamente falar em nome dos trabalhadores, se deu justamente dentro de uma instituição como essa, que é a universidade. Porque tem um peso político e ideológico muito importante na sociedade, gente. E dentro dessa instituição estavam ali apresentando para que a gente aceite um projeto de conciliação com o Alckmin, com todos esses empresários, banqueiros, etc. Isso, dito de outra maneira, é jogar no lixo a história da classe operária, a história do povo negro no nosso país. Por isso também a gente está apontando essas candidaturas para se apoiar nas lições da história de luta da nossa classe, da história de luta do povo negro, para dizer que essa não é a história de Zumbi, a história de Luiz Gama, de Luiz Amaim, de todos esses, não é a história de conciliação com os seus opressores. E que nós, dentro da universidade, vários companheiras e companheiros aqui como estudantes, mas também como professores, como Ricardo Antunes, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, etc., nós podemos, dentro desse espaço, que tem um peso político e ideológico, repito, muito grande, que hoje está sendo utilizado pela burocracia universitária para poder, ao contrário de colocar o conhecimento da universidade, como a Juliana colocou, a serviço da classe trabalhadora, do povo pobre, está se utilizando, inclusive, fazendo demagogia em nome da democracia, enquanto está colocando toda a pesquisa da universidade durante a pandemia a serviço justamente de melhorar, de aprimorar os mecanismos de exploração dos capitalistas. Porque esse aplicativo iFood, né, que a USP e a Unicamp têm orgulho de dizer que estavam ali, foram parte daqueles que construíram as startups, né, as empresas unicórnios, etc., que estão lucrando hoje em cima de jornadas de 12 horas de trabalho da juventude negra que está acorrentada de outra maneira em cima de uma bicicleta, através da escravidão assalariada agora, né? E que a universidade se orgulha de poder produzir e colocar o seu conhecimento não a serviço da população, mas a serviço desse tipo de superexploração que nós estamos vivendo. Então, a gente pode ter um papel muito importante. Se os estudantes imaginem também o que significaria uma corrente como a Faísca, que está ao lado das greves dos trabalhadores terceirizados, dos trabalhadores do bandejão, enfim, em várias... A gente também, os trabalhadores da universidade, se a gente puder se unir com essa juventude, se a gente puder ter ao nosso lado intelectuais como Ricardo Antunes, lá na USP Sotomayor e outros professores, que coloquem o seu conhecimento, que coloquem essa força
que a juventude tem, que a classe trabalhadora brasileira tem também, para unificados, a partir daí, golpear com um punho só. Não, se a classe trabalhadora e a juventude, se os setores mais explorados se levantam no nosso país, companheiros, a partir de uma perspectiva como essa, não tem Bolsonaro, não tem judiciário, não tem Lula ou Alckmin que segurem essa força. Para isso, a gente precisa começar a preparar as condições, plantar essas ideias e utilizar também o espaço das eleições para poder divulgar da maneira mais forte possível um programa, ideias que possam enfrentar a fome. E isso significa atacar os lucros dos empresários, avançar sobre os lucros das grandes empresas do agronegócio e colocar todas elas sob gestão dos trabalhadores e controle popular. Atacar o problema das jornadas de trabalho que estão fazendo a gente voltar às jornadas do século XIX de trabalho. Atacar essas jornadas para dividir a jornada, as horas de trabalho que existem, todo o trabalho que a nossa classe desenvolve, seja dividido entre os trabalhadores empregados e desempregados, para que a gente pudesse sim, a gente poderia apontar um outro horizonte em que os trabalhadores trabalhassem 6 horas por dia, 5 dias por semana, 30 horas, né, totalizando na semana, sem nenhuma redução salarial, por exemplo. E avançar também para impor, com a força da nossa mobilização, da nossa luta, o reajuste automático do salário de acordo com a inflação, para que a nossa classe, que produz tudo na sociedade, não seja obrigada a estar passando por essa situação miserável. Para isso, nós vamos ter que se enfrentar com a burocracia sindical, se enfrentar com as alternativas reformistas, stalinistas, etc. E ao mesmo tempo, em cada espaço, em cada lugar que a gente esteja, a gente faça valer o que foram, por exemplo, os processos de insurreição, de revolta, de rebelião, que o povo negro, que a nossa classe, inclusive, já organizou ao longo da sua história. E o chamado que nós estamos fazendo é isso. Confiemos mais nessa força, na força e na história dessa classe que, junto com a juventude, com os setores oprimidos, pode apontar um outro caminho. Não entreguemos o nosso futuro nas mãos dos nossos opressores, dos nossos exploradores. Para esse projeto, nessa perspectiva que a gente queria também convidar cada um de vocês a se somar junto com a gente. Não é um detalhe, gente, sério. Cada uma, a Maíra falou, nós não temos financiamento e por uma posição política. Por isso é mais valioso do que nunca cada apoio, cada panfleto, na internet, cada companheiro ou companheira nos seus locais de estudo, organizando pequenas conversas, pequenas reuniões, para que a gente possa levar essas ideias e preparar um outro futuro para a nossa classe, para a juventude e para o povo negro no nosso país, porque eles merecem.